Olá, muito bom dia. Agora são 8 horas e 57 minutos e este é o Justiça Agora. O Ministério Público Federal na Paraíba enviou ofício aos governadores de todos os estados e do Distrito Federal solicitando informações sobre a existência de um controle, de um sistema de gerenciamento e controle de munições no âmbito das polícias militar e civil e também do sistema penitenciário. E quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Viviane Novaes. O pedido é para instruir o inquérito civil que apura o controle de munições no território nacional. Esse inquérito foi aberto no ano passado a partir de notícias de que as munições usadas para matar a vereadora do Rio, Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes eram mesmo do lote de munições de um assalto a uma agência dos Correios em Serra Branca, na Paraíba. O ofício pede que os governadores estaduais informem em 30 dias se possuem sistema de gerenciamento e controle de munições eletrônico e auditável com toda a movimentação. O objetivo do Ministério Público é que a União só permita a aquisição desse tipo de artefato pelo órgão público que tiver condições de controlar o armazenamento e a destinação. O Ministério Público Federal pediu que fossem tomadas medidas urgentes para proteger comunidades indígenas ameaçadas por grileiros. Os atos de violência contra os indígenas foram registrados nos estados do Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Rondônia, onde grileiros invadiram a terra indígena Uruê-Uauau. Eles também teriam feito ameaças de morte aos indígenas Caripuna, que temem pela segurança das famílias diante do risco de conflito. A Câmara dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal também foi informada de 2 possíveis ataques em planejamento. O primeiro seria para retomar o território da região da terra indígena Chavante de Marote Sede, em Mato Grosso. Já o segundo seria contra os Guarani da Ponta do Arado, em Porto Alegre. O ofício encaminhado ao Ministério da Justiça pede que haja imediata intensificação da vigilância nessas comunidades ameaçadas. Bom, os brasileiros já sabem, o início do ano ele chega com muita conta para pagar. A dica dos especialistas é se planejar e tentar pagar tudo à vista. No caso do IPVA, por exemplo, em alguns estados, o desconto chega até 30%. Confira. O IPVA é um imposto estadual, por isso o valor e o prazo para pagamento podem variar. Por exemplo, a alíquota no Distrito Federal é de 3% sobre o preço de mercado do carro. Veículos pesados, 1%. Motos são cobrados 2% e veículos de passeio, 3%. Alguns motoristas adiantam o pagamento antes mesmo do carnê chegar. Outros esperam e preferem parcelar o imposto. Já paguei. Do jeito que a crise está, querida, infelizmente tem que ser parcelado. A gente nem sempre pode pagar, né, assim, tudo de uma vez. Se pudesse, seria ótimo. Quem não pagar o IPVA pode ter o nome incluído na dívida ativa. O que ocorre? Você vai estar com um veículo irregular, porque o seu veículo, o licenciamento do seu veículo daquele ano só vai chegar depois da quitação do IPVA. Se você não pagou o referido imposto, o que pode acontecer? Em uma blitz, quando o Estado vai agir com o seu poder de polícia, pode pegar o seu veículo que não está devidamente licenciado e levar para o pátio do DETRAN, do Departamento de Trânsito. A frota brasileira passa de 100 milhões de veículos. A maior parte fica em São Paulo, quase 29 milhões de automotores, e a menor no Amapá, quase 200 mil. 50% do valor arrecadado com o IPVA é destinado ao Estado e a outra metade ao município em que o carro foi emplacado. Há casos de isenção de IPVA por conta de deficiências e limitações físicas ou mentais, algumas doenças crônicas ou ano de fabricação do veículo. Nesse caso, a isenção pode variar a partir de 10 a 20 anos de uso, dependendo do estado. Algumas categorias profissionais também não precisam pagar imposto, como táxi, mototáxi, entidades e pessoas com direito a tratamento diplomático, ônibus ou micro-ônibus utilizado em fretamento ou no transporte escolar. Para conseguir a dispensa do imposto, é necessário que o candidato se encaixe nos requisitos e faça a solicitação na Secretaria de Fazenda Estadual. E o Justiça Agora fica por aqui. Temos um encontro marcado logo mais à 1 da tarde no Jornal da Justiça, primeira edição. Até lá.